Quando as pessoas costumam chegar aqui, é um ambiente de bastante tristeza, é um ambiente de perda, é um ambiente de separação, é a hora que tudo termina. E a nossa vida, quando a gente começa lá bebezinho, a gente começa a se preparar para a vida adulta, para a vida em sociedade e, consequentemente, para a vida eterna. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Olha só, desde que nasce, a Bíblia já fala assim: nasceu, ensina para essa criança o caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se afastar dele. Nesse momento que a gente está aqui em frente ao cemitério municipal em Guapimirim, Rio de Janeiro, é um momento que, quando as pessoas costumam entrar por essas portas, elas entram chorando, elas entram tristes, porque a morte é separação. A gente vai se separar de uma pessoa que a gente ama. A gente vem aqui fazer a despedida do corpo físico, mas e a eternidade? E a alma? É aí que entra a importância do que Jesus fez por nós. Jesus, certa vez, a gente está passando por um momento de dificuldade na sociedade, e Jesus, certa vez, ele conversou com os seus discípulos a respeito de momentos difíceis. Ele falou sobre tragédias que aconteceram no seu tempo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, você abre lá os 5, 6 primeiros versículos, ele conta de uma história de uma torre que caiu sobre alguns homens num lugar chamado Siloé. E ele fala assim para os discípulos: vocês pensam que aqueles homens eram mais pecadores do que os outros, porque eles foram atingidos por essa tragédia? Em outra ocasião ele fala de um sacrifício que no tempo, até a época de Jesus, o sacrifício era oferecido em forma de morte de animais, o sangue de animais era derramado. E Jesus fala que tinha um governante chamado Herodes, na verdade Pilatos, me desculpem, ele pegou os homens judeus que estavam oferecendo aquele sacrifício e matou e misturou o sangue deles com o seu próprio sacrifício, profanando o culto, profanou o sacrifício dos judeus. E Jesus fala assim: vocês pensam que essas pessoas que sofreram a tragédia eram mais pecadoras do que as outras que não sofreram? Você acha que a pessoa que pega Covid-19, atualizando a informação, é mais pecador do que eu e você que não pegamos? Jesus disse: não é assim não. Em verdade vos digo que se vocês não se arrependerem, todos de igual modo irão perecer. Olha, João Batista, Pedro, Paulo, Jesus, todos eles nos orientaram ao arrependimento. Todos eles falaram sobre isso, sobre a necessidade de nos arrependermos. João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe por que o arrependimento é tão importante? Porque Jesus morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, e o sangue de Jesus, a Bíblia diz que tem poder para nos purificar de todo o pecado. Mas Jesus vai nos purificar dos nossos pecados quando nos arrependermos. É condicional. Você sabia? A salvação é de graça, mas é condicional. Existe uma exigência para receber o perdão de Deus, para ser purificado do seu pecado. É necessário se arrepender. Jesus não vai perdoar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus não vai perdoar pessoa alguma na marra. Por isso ele pregou, Paulo pregou, Pedro pregou, João Batista pregou: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E olha, foi por isso que Jesus morreu, para que houvesse essa possibilidade. Quando a gente se arrependesse,
a gente dissesse: Senhor, eu reconheço os meus pecados, reconheço que eu nasci com uma natureza pecaminosa e carnal, e que essa natureza me afasta da tua presença, porque o Senhor é santo e não tem comunhão com o pecado, com o mal e com as trevas. Então eu te peço, pelo sangue de Jesus derramado na cruz em meu favor, Deus, perdoa-me. Perdoa, Senhor, até os pecados do meu coração, aqueles que eu não pratico, mas que eu penso. Perdoa até os pecados que eu cometo sem perceber, porque eu peco até sem querer. Está na minha natureza, então me perdoa. Por meio do arrependimento, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Esse é o ensinamento da Bíblia. E a salvação? Ao terceiro dia, depois de derramar o seu sangue, os discípulos começam a visitar o sepulcro, e o sepulcro estava vazio. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. E quando ele reapareceu aos discípulos, ele disse assim: eu tenho todo o poder no céu e na terra. Quando a gente crê em Jesus e assume um compromisso público com ele, recebendo-o em nossos corações como nosso Salvador e Senhor, ele nos dá a vida eterna. Essa morte, essa entrada que muitas vezes a gente vem aqui se despedir dos entes queridos, talvez um dia a gente esteja entrando também para ser sepultado aqui. Isso não é o fim, porque para aquele que recebe a Jesus, palavra do próprio Senhor Jesus no Evangelho de João: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e essa vida, ela vai além dessa vida material, dessa vida, ela vai além dessa morte. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua vida e o seu perdão, que nós possamos colocar em prática o que Deus quer de nós: arrependimento e fé exclusiva no nome do seu Filho Jesus. Amém.